E agora é 3h14. Viver e conviver. A partir de agora, quem optar pelo protesto extrajudicial em Minas Gerais não precisará desembolsar qualquer quantia para cobrar via cartório uma dívida não paga. E a gente vai conversar sobre o assunto com o Dr. Carlos Londe Tabelião, representante do Instituto de Protesto Minas Gerais. Boa tarde, doutor Carlos, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo ótimo. Então, doutor Carlos, por que aconteceu essa mudança? Vamos explicar tudo isso, assim, foi através de uma lei, não é isso? Sim. Essa mudança, ela já era esperada pelos tabeliães de protesto há pelo menos 4 anos, quando nós decidimos, como classe, colocar isso para o Poder Legislativo e conseguimos essa alteração. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem um valor a ser cobrado, mas ela acaba deixando de cobrar no protesto, ela acabava deixando de cobrar no protesto por conta do custo, que ela era obrigada a adiantar esse valor. Por mais que a gente saiba que o protesto extrajudicial ele tem um percentual de recuperação superior a 60% em 3 dias, muitos credores deixavam de protestar por esse valor. Então nós, agora no final de 2018, nós conseguimos a aprovação dessa lei, que tem vigência a partir do dia 28 de janeiro, e é uma lei que favorece a circulação de crédito. Então ela vai ser benéfica para a população em geral, para os credores, para os bons pagadores. Sei. E o objetivo dessa nova lei, então, é diminuir o valor aí desse pagamento e facilitar essa cobrança? Na verdade, não houve diminuição do valor. Hoje, o credor ele é obrigado a adiantar esse valor no momento que ele vai ao cartório. A partir do dia 28, o credor não adianta mais esse valor. O valor será cobrado do devedor no momento que ele fizer o pagamento da dívida, e foi o devedor que deu causa a essa situação, a inadimplência. Então, por isso, é mais justo que se cobrar esse valor do devedor do que do credor. Tá, vamos explicar, assim, na prática, em quais casos que que acontece aí um protesto extrajudicial, que a pessoa entra, realiza esse protesto? Bom, na verdade, não existe uma lista de documentos, de títulos que podem ser encaminhados a protesto. Se a gente parar para pensar, qualquer documento escrito que traga uma dívida em dinheiro e cujo devedor seja certo, né, conhecido, o valor correto, e essa dívida já esteja vencida, esse documento pode ser levado ao cartório e o cartório vai analisar se aquele documento, se aquele título possui todos os requisitos formais e, estando de acordo com esses requisitos formais, vai proceder ao protesto. Só para você ter ideia, alguns títulos, né, que podem ser encaminhados a protesto, estão muito comuns, são duplicatas mercantis, notas promissórias, cheques, contratos, sentenças judiciais podem ser encaminhadas a protesto, certidões de dívida ativa, entre vários outros documentos. Sei. Agora, quando acontece o protesto, né? Como é que funciona assim? Eu queria entender essa dinâmica, sabe? Tipo assim, a pessoa entra com o protesto, como é que a gente usa a palavra certa? Entra com o protesto no cartório, é isso? Registra o protesto, é assim? Na verdade... Como é que é essa dinâmica? Isso que eu queria entender na prática, sabe? Vamos lá. Assim, com um caso até, se eu puder contar, uma pessoa... Não. Entendeu? Tudo bem, a gente pode pegar um caso... Para ficar mais fácil para a gente entender, para o ouvinte entender. Vamos imaginar um município, tá? Um contribuinte está devendo IPTU para o município, por exemplo. Tá? Então, o município ele tem um título que chama Certidão de Dívida Ativa, CDA. O município encaminha esse título para o cartório. O cartório vai verificar aquele título e ver. Esse título tem todos os requisitos formais? Aí eu vou lá na Lei de Execução Fiscal, vou no Código Tributário Nacional, vejo os requisitos da CDA. Está tudo em ordem? Maravilha.
A partir do momento que está tudo em ordem, eu intimo o devedor para fazer aquele pagamento. Certo. Tá? Então, o prazo ele é de 3 dias úteis. Então, imaginando que eu intimei o devedor hoje. Hoje é terça-feira, dia 8, não é isso? Sim. Tá, então eu intimei a pessoa hoje. A pessoa ela vai ter quarta, dia 9, quinta, dia 10 e sexta, dia 11 para fazer o pagamento no cartório. Certo. Ok? Caso a pessoa não faça o pagamento nesse prazo, no quarto dia útil é feito o protesto dessa pessoa. É lavrado o protesto dessa pessoa. E a partir daí, a inadimplência dessa pessoa se torna pública, tanto pelo cartório de protesto, quanto pelos órgãos de análise de crédito. Aí a pessoa fica com o chamado nome sujo, né? É isso? Exatamente. Até que ela venha a efetuar o pagamento e fazer o cancelamento desse protesto. Certo. Que da mesma forma a gente informa, feito o cancelamento, no mesmo dia a gente já informa, no dia seguinte o nome da pessoa já está, entre aspas, limpo de novo. Sei. E essa postergação é do pagamento, porque significa assim, que a pessoa não vai pagar quando ela entra com o protesto, e sim quando ela recebe, é isso? O credor, ele não vai pagar mais o valor do protesto para o cartório. No momento em que eu intimar o devedor, eu vou intimá-lo a pagar o valor do título e os emolumentos do cartório. Entendi. O devedor pagando, eu pego os emolumentos do cartório para o cartório e repasso para o credor em um dia útil o valor do título atualizado. Certo. Entendi. Então, essa postergação é do valor desse valor, é isso? Isso. Na verdade, a postergação, ela ao invés de o cartório ser pago no momento em que o credor leva o título para o cartório, pois é, o cartório será pago pelo devedor, se o devedor pagar nesses 3 dias úteis, ou se o devedor protestado for cancelar o título depois desses 3 dias úteis. Caso o devedor não pague nos 3 dias úteis e nem efetue o cancelamento posteriormente, aí o cartório não receberá absolutamente nada por esse protesto lavrado. Certo. E como protestar então, doutor Carlos? Bom, existem basicamente 2 formas de se fazer o protesto. A primeira, tradicional, é a pessoa ir até o cartório com o documento, com o título que ela pretende protestar e fazer o protocolo no cartório. Atualmente, para facilitar a vida dos credores, os cartórios de protesto de Minas, eles desenvolveram, dentre várias funcionalidades que a gente tem eletrônicas online, a central de remessa de arquivos. Essa central de remessa de arquivos permite que qualquer credor possa encaminhar para todo o estado de Minas Gerais títulos. Para isso, basta que o credor faça com o Instituto de Protesto um convênio, né? Aí essa pessoa vai ter um login e senha em que ela entra, coloca lá os títulos que ela pretende encaminhar a protesto. A CRA, essa central, ela automaticamente já verifica o cartório que tem atribuição para aquele protesto e vai encaminhar um arquivo eletrônico para aquele cartório. Sim. Posteriormente, o credor será informado de tudo que acontecer com aquele protesto, tá? Havendo pagamento, o cartório tem a obrigação legal de fazer o repasse em um dia útil, né? Então pode ser feito basicamente dessas 2 formas, ou presencialmente ou pela central de remessa de arquivos eletrônicos. Tá certo. E quais documentos que podem ser protestados, doutor Carlos? Bem, como eu até já comentei um pouco antes, né? Qualquer documento escrito que traga uma dívida em dinheiro, né, uma dívida pecuniária, que tenha os requisitos, né, da liquidez, ou seja, o valor é certo, da certeza, que é uma obrigação efetivamente firmada e do vencimento da dívida, ele pode ser encaminhado a protesto. O mais comum são contratos, cédulas de crédito bancária, cheques, notas promissórias,
duplicatas mercantis, cédulas, certidões de dívida ativa, cédulas de crédito bancário, industrial, etc. Uhum. O cheque também, então? Sim, o cheque também, perfeitamente. Certo. E o índice de solução, né, dessa questão do protesto, do pagamento, que seria a solução, seria o pagamento, né? É qual, doutor Carlos? Olha, em relação aos títulos privados, nós temos uma média de recebimento próxima de 65% em 3 dias úteis. Nossa, é muito elevado, não é? O índice é extremamente elevado e, assim, isso decorre da segurança jurídica que os cartórios eles proporcionam para a população. Porque, como eu até já mencionei incidentalmente, mas vou reforçar agora, a gente faz uma análise, né, dos requisitos formais daquele título. A gente intima o devedor, né? A grande maioria das intimações ela é feita presencialmente. E nós arquivamos no cartório um comprovante dessa intimação. Tá? Então, com isso, a gente reduz de forma assim, drástica problemas que outros meios de cobrança têm, porque eles normalmente não se preocupam numa correta notificação, né? Numa correta intimação do devedor. É comum a pessoa ser negativada e só ficar sabendo dessa negativação no momento que vai fazer uma compra, expondo essa pessoa a um constrangimento. Esse tipo de situação, ele não ocorre no protesto, pois nós somos obrigados a fazer essa intimação. Sim. Tudo isso contribui para esse elevado índice de recebimento que nós temos. Pois é, agora o documento, quando a pessoa não paga, então aí no caso vai para a justiça? O caso? Não, continua. Não existe nenhuma correlação entre o cartório e a justiça, nesse sentido de que um título protestado vai para a justiça. Nós somos fiscalizados pelo Poder Judiciário, o que é uma outra coisa. O que acontece é que no momento que a pessoa tem um título protestado, o credor, né? Ele levou lá o título, o cartório fez a intimação do devedor, o devedor não pagou, foi protestado. Uhum. O devedor, ele não vai poder alegar não saber daquele título. Ele pode até alegar na justiça que o título é indevido, que tem algum problema, ok. Mas a ciência em relação àquela dívida foi absolutamente provada pelo cartório de protesto nesse momento. Tá? E aí, caso o credor opte, depois do protesto, por fazer a execução ou a ação de cobrança, essa questão da ciência da dívida, ela já está provada. Tá certo. Tá certo, então, doutor Carlos Londe Tabelião, e representante do Instituto de Protesto Minas Gerais. E as pessoas, então, só mais uma coisa para a gente fechar, as pessoas, para fazer esse protesto, têm que ir diretamente ao cartório, não é isso? Veja, como eu tem que levar comentei, algum documento também, assim? O documento é o documento que ela pretende protestar. A nota, né? o cheque, a nota etc. promissória, o cheque, o contrato, etc. No site www.protestomg.com.br, a pessoa pode obter todas essas informações também, tá? Então lá você vai ter acesso a informações sobre como fazer o convênio com a Central de Remessa de Arquivos. Você tem acesso, por exemplo, à pesquisa gratuita de CPF e CNPJ em todo o território nacional, uma pesquisa que é gratuita e que não demanda nenhum tipo de cadastramento. Você entra lá, você pega o CPF da pessoa que você deseja consultar e você verifica se essa pessoa está protestada em todos os cartórios do Brasil. Tá? Lá tem também uma central de certidões. Às vezes a pessoa está aqui em Belo Horizonte e precisa de uma certidão lá de Tamarandiba, por exemplo. E aí, para a pessoa não precisar ir até o cartório e tal, hoje ela pode fazer esse pedido online, receber a certidão eletrônica ou mesmo a certidão física, é o que
a pessoa precisar, o que a pessoa escolher, tá? Então é basicamente isso. Lá na página do Instituto de Protesto, né, protestomg.com.br, a pessoa vai ter todas essas informações, vai ter o telefone do Instituto também. Qualquer dúvida que a pessoa tenha, pode ligar para o Instituto, que nós teremos o maior prazer em atender. Tá ótimo. Muito obrigada, então, doutor Carlos Lonte. Tudo Eu de que bom. agradeço. Uma boa tarde para você e para os ouvintes. Boa tarde para você também. Para você também. Para você